perdição. Ligou? A porta estreita leva para a salvação. Qual a tua opção? Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Qual a tua opção? Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Eu quero é salvação. Salve, salve, rapagospel, mais um podcast, aqui é Rix ARTC. Hoje estamos com um novo membro aqui na mesa. Fala aí, Vivi. Salve, salve, rapaz, aqui é o Vini Puff. Primeira vez apresentando um podcast aqui, se sentindo honrado já. Saiu da mesa para o mundo, hein? E hoje estamos aqui, hoje nós temos a missão, temos aqui o nosso líder de missão, Haroldo, e o companheiro, o chefe dele, pastor Orlando. E aí, tudo bem? Tudo suave? Tudo bem, graças a Deus. Na paz. E aí, pastorzão? Tudo bem, graças a Deus, né? Nessa luta aí. A gente já fez podcast com os dois, né? Individual, já quem não assistiu, corre lá. Pastor Orlando, né, falou bastante sobre infância, né? Puxa vida, verdade. Lembrei, foi muito bom, hein? Muito legal. Tá. O Haroldo foi sobre missão, né? A gente vai voltar para esse assunto hoje aqui. Vai pegar o primeiro culto de missão feito pelo grupo de missão. E aí, como foi? Como foi por parte do culto para você? Para nós, aqui da igreja, foi o segundo culto. Né? O primeiro foi mais uma apresentação do ministério, um certo chamado. Já esse segundo não, o segundo já teve um propósito mais afinado, foi trabalhar uma cantina que arrecadou uma verba para a gente estar mandando do distrito, já foi mandado inclusive, já está abençoando, né, em algum canto do planeta aí essa bênção. E o culto em si, né, que foi, para mim, foi surpreendente, tanto na comunhão da igreja, como no desenvolver do culto, todo mundo trabalhando, cada setor, cada responsável fazendo ali com alegria, com amor, aquele culto foi dentro. E pastor, você acha do primeiro culto que tem a palavra, essa palavra? Eu fui surpreendido pelo meu amigo Haroldo. Ele falou, pastor, você traz a palavra, eu não podia negar, né? E foi muito bom. Eu vejo o crescimento desse ministério de missão da igreja. O ministério de missão está crescendo com um crescimento muito sólido, muito bom. Um líder muito bom, graças a Deus, dentro do Haroldo. Que todo ministério, para ter crescimento, ele tem que ter empenho, né? E graças a Deus a gente tem empenho no Haroldo nisso. Está sempre procurando ver coisas novas, sempre procurando aprender a respeito de missão, impor coisas boas com respeito à missão. Então, tem tudo para ser um bom ministério, um ministério bem sólido da igreja. Eu tenho certeza que Deus abençoa muito. E no culto, quando ocorreu, foi muito bom, né? Muito bom, um entrosamento muito bom. Todo o pessoal que trabalhou com muita alegria, muita dedicação, achei muito bom, muito bacana. O grupo de missão, quantas pessoas aqui na igreja? Hoje, em torno dos seus 20 pessoas. Bastante, né? Bastante. E tem bastante projeto, né? Porque tem a arrecadação da igreja começou por o Matheus, está arrecadando, saindo todo sábado. Tem a da Santa Ceia, que é a Antônia, que cuida dessa parte. Antônia Marta. E o Haroldo também, que auxilia também. O Haroldo está quase em tudo, né? Quase em tudo ele auxilia também na mesa da Santa Ceia, auxilia a Antônia também na mesa do amor. E faz parte da missão, na verdade. Né? A mesa do amor faz parte da missão. Essa arrecadação de alimentos é um trabalho muito bom também que eles lançaram aí. Fora a arrecadação que a igreja traz, né, que os irmãos faz essa arrecadação, faz esse social, eles também saem fazer essa arrecadação como pessoal, como fora da igreja, né? Então, muito bom. A gente fala também da missão, isso acaba
requerer um tempo da gente para cuidar das obras missionárias e tudo mais. Haroldo, o que tem impactado você com a missão? A partir do momento em que você aceitou ser líder desse movimento, que é a missão, acho muito importante na igreja, o que isso tem trazido de impacto para a sua vida? Rapaz, que pergunta, hein? Eu de bosta. Falando assim de mim interiormente, eu tinha uma visão de ministério de missão muito pequena, vamos dizer assim. O que eu entendia? Por não trabalhar, por falta de experiência, por falta de nunca ter vivenciado isso assim na pele, como eu estava vivenciando, eu tinha em mente assim, missão urbana, evangelismo, panfletagem, que como eu já vi pessoas entregando no ônibus, na rua. A minha visão de missão chegava nesse ponto. Como eu fui me aprofundando, de que maneira que eu fui me aprofundando? Vocês já tiveram essa experiência assim, por exemplo, você está por mim. Eu fiz um curso recentemente de banho e tosa. Então eu respirava banho e tosa. Era vídeo, era livro, era tudo para mim que está relacionado ao curso que eu estava fazendo. E com missão está sendo diferente. Né? Eu vou para o trabalho pensando em missão, eu volto para casa pensando em missão, eu assisto os cultos pensando em missão, não consegue mais sair de mim. Não que eu seja missionário, não que eu seja alguém assim que esteja envolvido 100%, já trabalhando. Mas é essa vontade de fazer e de ver as pessoas fazendo que eu acabo, às vezes, até me empolgando. Eu já falei um dia na reunião nossa que eu sou cheio de ideias, porém preciso de alguém por trás para me ajudar, para me acalmar e pôr essas ideias em prática. Agora você perguntou sobre o que me impactou. Eu acho que foi a experiência de viver o Evangelho, a flor da pele, como Deus manda. Eu assisti um vídeo onde o pastor disse assim: todo convertido é um missionário. Todo, independente se faz parte do grupo de missão ou não de uma igreja. E todo não convertido é um campo missionário. E isso me impactou. Né? Quer dizer, eu tenho já essa visão de que eu sou convertido, já estou no caminho de Cristo. Então eu sou um missionário. Independente se eu faço parte de um grupo de missão da igreja ou não, eu sou um missionário. E isso me motiva cada vez mais a estar buscando, a estar orando, a estar lendo a respeito e trazendo sempre para o grupo, assim, sempre que eu posso, algo a respeito, para trazer também para o grupo em si esse movimento. Entendi. É bem da hora ver esse movimento mesmo e as pessoas também se conscientizar um pouco também do que é missão. Não ter uma visão fechada que nós estamos falando, ver só um limite para a missão. Missão vai muito mais além do que a gente imagina. Pastor, você faz quanto tempo que está no Evangelho? Tem uns 32 anos. De 32 anos para cá, você acha mais fácil evangelizar lá atrás, quando você começou, ou hoje? Na verdade, assim, o evangelismo em si é o mesmo. Né? O que mudou, que eu vejo nos nossos dias, a disponibilidade. Hoje, você vê muitas poucas pessoas disponíveis para o evangelho, para evangelismo. É muita pouca pessoa que se dispõe. Quando você fala, vamos fazer tal coisa, é poucos que se dispõem a ajudar a fazer, a ir fazer. Como esse trabalho que o Haroldo lançou da gente fazer a arrecadação de alimento, é muito poucas pessoas que se dispõem a ir fazer. Não sei se por vergonha, se é que tem mesmo a fazer, eles que às vezes não conseguem no horário que está marcado aí, mas você percebe que o pessoal meio que se retrai a não se disponibilizar a fazer. Então, já no tempo de, vamos dizer, de uns 20 anos atrás, qualquer evento na igreja que você falava, vamos fazer, aparecia ali um bom número de pessoas para fazer.
vamos fazer um evangelismo, aparecia um bom número de pessoas para o evangelismo. No meu tempo de conversão, até uns 10 anos depois de convertido, a gente fazia muito culto ao ar livre. A forma de evangelismo nossa era, como o Haroldo falou, entrega de panfleto com o culto ao ar livre. A gente pegava uma caixa de som, ia para um determinado lugar, às vezes um lugar que a gente nem tinha, e chegava nesse lugar, vamos no Marledino. Mas que casa? Ainda não sei. Vamos chegar lá, a gente pede para alguém energia e o que der energia para a gente instalar o somzinho, aquele lugar vai ser um lugar da gente fazer o culto ao ar livre. Então, por diversas vezes, a gente fez culto ao ar livre assim, sem ter um lugar, sem ter um já determinado, a gente ia começar a fazer o evangelismo, e de repente nesse evangelismo alguém pedia oração na casa, a gente entrava fazer oração, pedir para a pessoa, você não cede a energia para a gente fazer um culto ao ar livre rápido aqui, a pessoa ceder de bom grado, e a gente fazia aquele culto ao ar livre ali, e coisa de 40, 30 minutos, canta um louvor, e ministra uma palavra, e ora, e vai embora. E hoje você percebe que já não tem mais essa disponibilidade, né? Você convida alguém para qualquer evento, infelizmente, né? Pode que seja os afazeres, né? Mas isso tem parado muito a obra missionária, isso tem fechado muitas portas da obra missionária. A obra missionária, ela já foi, eu que peço a Deus que volte a ser, mas ela já foi uma alavanca muito forte da igreja. Agora que você falou, eu me toquei, antigamente, tipo 5 anos atrás, todas as casas praticamente tinham culto, né? Você pertencia à igreja, você trazia a igreja para sua casa, daí ganhava os vizinhos ali, e daí colava as 3 casas, criando para a família fazendo culto, e hoje já diminuiu, né? Você já não vê mais isso, você só vê a igreja mesmo. Então, isso é uma das causas de o bairro estar pouco evangelizado. Que os chamados de pontos de pregação antigamente, os cultos de lá, eram pontos de pregação, porque ali era um lugar de se levar o evangelho. E às vezes tinha casa fixa. Vai ser um período na casa de fulano, ficava aquele ponto fixo. Mas às vezes não. Às vezes, eu quero um culto ao ar livre na minha casa, ou um ponto de pregação hoje na minha casa. E o pessoal para lá fazia o culto ali, eles convidavam os vizinhos, da rua da frente, da rua de trás, do lado, trazia a família de fora, e ali era ministrado a palavra, oração, depois ia para uma outra casa na outra semana. Então a evangelização do bairro, da família, dos vizinhos, dos amigos, acontecia dessa forma. E hoje, infelizmente, você vê o evangelho está bem que parado no meio das famílias. Quem vai na igreja vai, quem não vai, se não procurar ouvir no celular, se não procurar, que é coisa bem pouca que a pessoa vai procurar o evangelho no celular, no Facebook, aqui e ali. Então, o povo está meio que abandonado na evangelização. Né? E já antes não, o pessoal abria a porta, queria evangelização, queria... Você acha que a religião acabou que afastando um pouco as pessoas nesse fato? Porque antigamente igual você falou, você chamava fulano, sabe, fulano, sabe, tipo, agora hoje em dia não, hoje em dia já parece que um pouco se separou, sabe, tipo assim, vamos dizer, eu sou da Assembleia, eu sou da Nazarena, eu sou da Quadrangular, e tipo assim, às vezes você quer fazer um movimento para unir tudo e acaba que tipo assim, eu não sou desse grupo, então eu não entro nesse grupo. Você acha que a maioria da dificuldade das pessoas é entender que a igreja é uma só, o evangelho, a missão é uma só? Em partes, a igreja sempre teve um pouquinho dessa religiosidade. Eu sou daqui, eu sou dali, eu sou dali. Mas havia uma participação maior. Mesmo com esse eu sou daqui, eu sou dali, havia uma participação maior. Você convidava ou falava, eu queria fazer um culto lá na sua casa, mesmo sendo de uma outra igreja, a pessoa abria de maior grado, de bom grado a porta, e a gente ia, mesmo, eu já fiz muito culto ao ar livre na casa de todo tipo de gente, na casa de irmãos católicos, para todo lado a gente já fez culto ao ar livre, que a gente não chegava para levar o nome da igreja,
essa também eu acho que é uma coisa que fechou um pouco as portas para o evangelismo. Hoje, muitas vezes, a gente não quer levar o evangelho, a gente quer levar a nossa igreja. Então, isso é um problema para o evangelho. Por quê? 90% das pessoas ele não quer ouvir falar da sua igreja. Eles querem ouvir falar de Jesus. Eles querem ouvir falar de Jesus. Jesus é o centro da igreja. Não a igreja é o centro de Jesus. E muita gente está fazendo a igreja o centro de Jesus. E Jesus é o centro da igreja. Então tem que se pregar Jesus para a pessoa vir para a igreja. A pessoa não vai vir. Ei, eu sou da igreja Nazarena, e a pessoa vem porque eu falei que eu sou da igreja Nazarena. Eu recebi Jesus, eu sirvo a Deus na igreja Nazarena. Mas Jesus é Deus, é Ele o centro. E muitas vezes a gente vai levar o evangelho já de uma forma errada. Ou como eu já vi muitas pessoas, vai na minha igreja, vai lá na minha igreja, vai lá na minha igreja. Não é a igreja, é o Senhor. O Senhor é o dono da igreja. E eu acho que isso tem sido uma barreira. Até de certa forma, para o evangelismo mesmo assim, eu digo das pessoas que fazem evangelismo. Que muitas das vezes ele, infelizmente, uns têm vergonha de falar do evangelho e outros não querem falar da sua igreja. E uns não vai porque tem vergonha e outros não vai porque não quer falar da sua igreja. Então tem um monte de coisa que termina atrapalhando o evangelismo, tá? No meu modo de ver. O Arnoldo participou do congresso, né? Lá teve bastante visão. Falar sobre isso. Falou principalmente sobre isso. O que acontece? Nós aqui não temos por costume na igreja, né? Claro que a gente está caminhando, está iniciando um trabalho, mas nós não temos evangelistas lá fora que a igreja do Nazareno banque. Vamos dizer assim, não tem um RIX lá na África, né? A gente tem esse trabalho nosso aqui. Já tem igrejas que têm pessoas lá fora, né? E que uma das coisas que eles reclamaram, foram lá missionários para fazer lá um bate-papo com a gente. Uma das coisas que eles reclamaram, a igreja envia, né, até o aeroporto. Do aeroporto para lá esquece o missionário. Não manda uma mensagem, não manda recurso financeiro, não manda nada, abandona. Eles têm um trabalho que faz bonito aqui na igreja, faz uma despedida, chegou no aeroporto, o missionário se vira. Outra coisa, eu até comentei, não me lembro com quem eu comentei, você estava comigo. Eles lá, chegou um missionário em qualquer parte lá onde o cristianismo não é aceito de maneira nenhuma, não é difundido de maneira nenhuma. Eles têm uma estratégia assim. Chegam numa comunidade pobre, eles têm que sondar toda aquela comunidade, ver a necessidade daquela comunidade, trabalhar em cima, trazer essa melhoria, né? Pode levar um mês, um ano, 10 anos, trazer essa melhoria, para daí sim aquele povo pegar a confiança. Vamos supor, o pastor Orlando lá está levando escola para aquela comunidade. Enquanto aquela comunidade não confiar no pastor Orlando não pode falar de Cristo. Não adianta levar Cristo aonde a necessidade maior é a fome, de aprendizado. Por exemplo, uma sociedade que não sabe ler, uma comunidade que não tem leitura, como que a pessoa vai levar a Bíblia lá? Tem que trabalhar toda uma estrutura para enfim levar o Evangelho. E outro ponto também que eles colocaram é justamente essa questão, que tem igrejas que chegam em determinado lugar e leva a placa. Ela atrapalha todo o trabalho que às vezes está vindo lá por baixo, lá, de alguém que está começando certinho. Aí ela leva a placa lá, leva o seu ministério, leva os seus rituais, a sua doutrina e acaba com o Evangelho. Eu ia perguntar sobre isso. Quando você falou que as igrejas abandonam alguns missionários, você acha porque quando o missionário passa daquele no aeroporto ali, muda no avião, não vai levar a placa, ela vai levar só ela, daí ela meio que abandona, porque ela não vai falar, eu sou da igreja tal, vai levar só o evangelho, depois. Você acha que é por isso que a igreja meio que dá uma esquecida? Fica caro para manter um missionário. Eu acredito que
É assim, pelo que a gente tem acompanhado, não digo a igreja do Nazareno, louvo a Deus, não falando da igreja do Nazareno, nós aqui não enviamos ninguém, mas a igreja do Nazareno, ela envia muitos missionários, tanto que nós estamos em 164 países. E o estar em 164 países é enviar o missionário e sustentar esse missionário nesse lugar que você está enviando. Por quê? A gente sabe, tem muitos missionários que abandonaram a obra missionária para chegou em determinada cidade, a igreja parou de mandar o recurso para ele teve que abandonar o trabalho missionário para ir trabalhar numa empresa, para ir trabalhar, e aí fazer a missão de forma reduzida, que era para ele estar 100% exposto para o trabalho missionário. Ele acaba tendo que ir trabalhar, porque a igreja deixou de enviar os recursos para ele poder estar fazendo a obra missionária, e ele termina deixando a obra missionária, porque a igreja, na verdade, não abandonou. Então isso, infelizmente, tem acontecido com muitos missionários que a gente vê, ouve falar, já foi falado há tempos atrás, que muitas igrejas enviam, e depois de um tempo, como o Haroldo disse, vai ficando caro manter esse missionário. Às vezes envia um missionário solteiro, ele chega em determinado lugar, com o passar de um tempo, talvez ele arrume uma pessoa, arrume uma moça lá, case, aí já começa a ficar pesado para quem o enviou, mas não vê que é uma necessidade dele casar, até para ele ter uma estrutura naquele lugar. De repente a visão dele é montar, ele gostou da cidade, quer montar uma estrutura ali, casa, forma uma família, a igreja abandona ele lá. Então, essa é uma das dificuldades do missionário, não da obra missionária, é do missionário, que a obra missionária é linda, mas sustentar um missionário não é tão fácil assim. E a igreja tem que ter empenho, quando envia, tem que enviar sabendo que aquele missionário é responsabilidade da igreja, é responsabilidade do ministério, cuidar dele, zelar dele, e se acontecer alguma coisa de mudar os planos, comunicar ao missionário, trazer ele de volta, ou falar com ele se da vontade dele voltar, que os recursos estão ficando difíceis e tal, e não de repente só o abandonar lá e deixar a mercê da situação. E sobre missão tem bastante gente, Guilherme. Essa semana que está rodando bastante o vídeo das meninas da Mesa Roupa ali, que elas estão pedindo o Pix para ajudar a bancar elas, porque elas querem fazer missão, né? Elas estão pedindo, quiseram ouvir, tá até no grupo da JPI nossa, que os jovens não querem participar de missão, né? Então é muito bacana, isso é de Deus, a obra missionária é de Deus. Embora eu tenha certeza que são meninos estruturados aí, né? Jovens estruturados, jovens que conhecem um pouquinho, porque a obra missionária, como o Haroldo disse, a obra missionária, o desenho da obra missionária é um, e a realidade da obra missionária é outro, né? Ver a obra missionária, falar a respeito de missão é uma coisa, e ser um missionário é uma coisa totalmente diferente, né? Um conselho assim, que foi dado, por exemplo, no caso do jovem, está com essa alegria no coração e quer fazer, mesmo que ele consiga um recurso para tal, o ideal é começar aqui no Brasil. Vá lá no norte da Amazônia, no Acre, essas regiões onde tem muito índio, muita comunidade abandonada pelo cristianismo. O ideal é começar aqui, sentir o drama, porque aqui você está próximo da sua família para você voltar, você tem recurso ali, a língua é a mesma. Então o ideal, claro que a gente não vai nunca desanimar alguém que queira, mas o ideal é estruturar a pessoa, aconselhar a pessoa a começar por aí, porque lá fora, pelo que eu vi lá nesse congresso, não é só o querer, tem muita coisa. Que a gente fala bastante também, quando a gente fala em missão, assim, que a gente começa a comentar sobre missão, a gente sempre fala assim, eu quero ir para a África, eu quero ir lá para a Ásia, lá. Só que a gente vê que a realidade é diferente. A
A gente já acho que já tem um conceito na cabeça de que a realidade agora já é diferente, porque já não é mais como antes, porque hoje a gente tem acesso a bastante informações, a bastante estudo, essas coisas de como são os países lá fora. Só que eu falo, o jovem também é a questão da frustração. Porque, igual você falou, a gente sai daqui, uau, vamos fazer a missão, não sei o quê, mas só que quando a gente chega em determinado lugar, a realidade é totalmente diferente. E qual é o conselho que vocês dão para os jovens que estão com esse amor no coração, com essa ansiedade de fazer a missão? Eu vejo assim, o missionário, ele não é formado missionário, ele nasce missionário. Como pastor. Ele não nasce pastor. Ele é formado como pastor. Ele nasceu com o dom, mas ele tem que se preparar, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar, ele vai ter que ouvir, ele vai ter que sentar para aprender, ele vai ter que... Por quê? Mesmo que você tenha o dom, se você não tiver capacidade para fazer, você não vai conseguir fazer. Mesmo que você tenha o dom, se você não analisou tudo para antes de você fazer, você vai ter muita dificuldade. Então, antes de tudo, eu acredito que, como o Haroldo falou, é ter um bom estudo a respeito do que você vai fazer, aonde você vai, como você vai. Como o Haroldo disse, aqui no Brasil tem muito lugar para começar uma obra missionária, para você aprender a respeito de uma obra missionária. Porque quando você sai fora, vamos dizer, no caso de sair fora do Brasil, você sai fora do Brasil, a primeira coisa é visto. Você tem que ter um visto do país de fora. E você não vai e volta a hora que você quer. Às vezes com tanta facilidade, do jeito que a gente pensa que é. Tem todo um trâmite, tem toda uma dificuldade de ir, vir, de fazer, de não fazer. Então, e também para sair fora, eu vejo que tem que ter um apoio. Tem que ter um apoio tanto de quem está do outro lado lá, porque quem chega assim, do nada, chega para o evangelismo, eu quero ir para a África, nunca vai para a África sem saber nada, sem ter uma direção, sem saber de cidade, que cultura você vai encontrar, que tipo de pessoa você vai encontrar, como que é a cidade lá para sobreviver, vai sofrer muito. Então tudo isso é bom. Como quando Deus falou para o povo de Israel, olha, vocês vão para a terra de Canaã. Aí Josué falou, vai, 12 lá, sonda a terra. Sonda a terra, vê como é a terra, vê o que acontece lá, vê como que é as formas, vê a entrada e saída da cidade, vê tudo o que acontece lá e volta e traz para nós. Então, missionário, eu aconselho, vá, sonda a terra, analise, estude, aprenda, faça um intermédio a respeito da cidade, um seminário a respeito, peça ajuda para pessoas que têm um conhecimento maior, porque a vontade, ela pode acabar com o sofrimento do que você possa passar. Eu tenho uma vontade de fazer uma obra missionária. Quando você for e ver o que é a verdadeira obra missionária, sua vontade vai passar. É isso que a gente fala. Você chega cheio de alegria, né? Você chega no local, não é o que eu imaginava, então eu vou sair. Entendeu? É bem isso. E, Haroldo, falando sobre missão ainda, quais projetos você planeja, visão que você tem, por exemplo, aqui no bairro, para a igreja e entre outros aspectos? Então, vou fazer essa pergunta já também. Qual é a missão da igreja no bairro? Porque quando a gente fala de missão, parece que essa vai lá para fora, mas esquece que a igreja está no bairro aqui. Não é? Eu vou falar uma coisa aqui. Com qual propósito que Cristo edificou a igreja na terra? Fazer missão. Se a igreja não é uma igreja missionária, ela não está cumprindo o papel dela na terra. Então, vamos falar assim de bairro, porque a gente é o que eles até aconselham, tá, gente? Se você quer ser um missionário, sonha grande, no caso das meninas aí, mas começa pelo bairro. Começa a trabalhar os bairros, evangelizar essa juventude que está aí, né? Fala-se muito em tribos, né? E eu fiquei sabendo disso lá.
Quando a gente fala tribo, a gente pensa nos índios, lá na Amazônia, mas não é. Os skatistas são uma tribo, os emos são uma tribo, os surfistas são uma tribo. Os trappers, agora é a trapper. Tá tudo fora da nossa visão, né? Tudo longe da nossa visão. Só está mais perto do que a África. Só está mais perto do que o Oriente Médio lá, com toda a perseguição ao cristianismo. Então, para nós aqui hoje, Igreja do Nazareno, o que eu vejo? Os ministérios da igreja, todos, independente se é missão ou não, tem que ter na sua essência missão. A JNI, que no meu ver, é o ministério mais forte da igreja, tem que ter missão na sua essência. Trabalha diretamente com o jovem. Os ministérios de homens de honra e mulheres de honra têm que ter missão, levar Cristo nos lares que não tem Cristo. Tá? Então a gente tem que começar no nosso bairro. Mas de que forma? Talvez evangelizando de panfleto. Algumas pessoas não concordam com esse tipo de panfletagem. Só que a gente não sabe quem que aquele versículo que a gente está entregando de repente, que ao olhar pequeno da gente se flore. Mas de repente está lá um Jesus te ama, que é tudo que a pessoa precisava ouvir. É o primeiro passo. Nós não temos visão do que Deus quer para aquela pessoa que a gente vai entregar. Às vezes a gente joga, como já aconteceu isso, a gente joga no quintal da pessoa. Às vezes aquela é Deus mandando uma mensagem para aquela pessoa. Então, são coisas pequenas que a gente precisa aprender a cultivar. Né? Não tem que começar do grande, vamos mandar o vinho lá para a África lá, e vamos falar para ela, estampa lá uma Nazareno daquela. Não é isso. Eu acho que a gente tem que começar fazer um trabalho semanal, de repente, ou mensal, que seja. O bairro precisa saber que existe uma igreja Nazareno. E de que forma? Levando trabalho social. Eu vejo na internet ou na TV, eu fico apaixonado, gente, quando eu vejo as mulheres de uma determinada comunidade se unindo, criando ali uma cooperativa com alguma coisa, com algum fim, com algum propósito. Eu acho que a igreja tem que trabalhar isso. Não adianta ficar só esperando de prefeitura, não adianta ficar só esperando do Estado. A igreja tem o papel de trabalhar o social no bairro. Onde a prefeitura não chega, onde o governo não chega, a igreja tem que chegar. E a minha visão de missionário é fazer com que a igreja toda do Nazareno aprenda que nós somos por obrigação missionária. Nós somos por obrigação. Por exemplo, essa semana eu tive uma experiência muito gostosa. Eu compartilhar com vocês aqui. Eu indo para o trabalho e falava assim, Senhor, me proporciona a oportunidade de evangelizar alguém do trabalho. Senhor, eu fiz essa oração e fui trabalhar. No decorrer do dia, surgiu a oportunidade de eu falar de Cristo. Surgiu a oportunidade de eu falar da importância de Jesus ter morrido na cruz. E o menino até perguntou, Haroldo, e se Jesus não morresse por nós estaríamos aonde? Todo mundo estaria no inferno. Né? E ele estalou um olho, e aí a gente começou a conversar, e ele falou, então a gente precisa buscar a salvação. De uma oração que eu fiz, Deus ouviu e me proporcionou. Tá? E às vezes assim, no nosso trabalho, na nossa casa, no dia a dia nosso, a gente tem que ser esse missionário. Não é só a gente se reunir e vir aqui na igreja, agora nós vamos fazer um movimento, um trabalho. Não. A igreja tem que saber que eu sou um cristão. A comunidade tem que saber que eu sou um cristão. Quem trabalha comigo tem que saber que eu sou um servo de Deus. Tá? E é isso que é ser missionário. E essa consciência que eu falei no início. Que eu sou convertido, eu me converti a Cristo, então eu sou um missionário. A igreja tem que viver isso na vida. Isso chega a ser até vergonhoso, né? Hoje tem muito, o índice fala que o número de evangélicos cresceu muito grande. Só que se você
você olhar para a rua, se você olhar numa empresa, se você olhar em muitos lugares, aonde está esse evangelho? Ou aonde está esse evangélico que esse número está dizendo que está crescendo muito o número de evangélicos? Evangélico não praticante. Então, é estranho porque se dizia que no nosso tempo de conversão a gente era fanático. Muita gente falou para mim: você é fanático, cara. Eu falei: mas por que eu sou fanático? Eu não posso perto de você. Se a gente começa a conversar, de repente você já está falando de Jesus. E tem outra essência para o cristão se não falar de Jesus? Ou o que está acontecendo que o crente está perdendo essa essência de falar de Jesus? Melhor não falar não. De repente os caras vão me julgar de uma outra forma. Se os meus amigos lá do futebol souber que eu sou crente, aí toda hora vai ficar falando: ei, meu, você não é crente? Ei, você não é crente? Ei, você não é evangélico? Você não fala que você é evangélico? Então, eu não sei onde está esse índice de cristão que diz que está aumentando. Porque a gente não vê se esse índice de cristão está aumentando do jeito que falam, dizem aí as pesquisas, como o Riggs disse, são camuflados, porque parece que numa empresa você não vê falar do evangelho, você não vê um amigo falando com o outro do evangelho, num futebol você não vê falar do evangelho. Mas o horário do futebol não é horário de falar do evangelho. Como não? O evangelho é pregado em todo lugar, em qualquer situação. Ou será que a vergonha de dizer eu sou evangélico, eu sou crente, isso está tomando lugar? Isso, você não acha que crente está conversando só com crente e a igreja está falando só com os crentes? Porque ele fala que as igrejas hoje não estão praticando missão mesmo na rua. Você não acha que a igreja está trabalhando só com o crente da igreja e os crentes estão falando só com os crentes no trabalho? E como ele que é só entre nós? Só complementando um pouquinho do Riggs, eu vejo às vezes alguns vídeos, algumas falas de pessoas que falam que hoje, no século XXI, hoje está tendo que evangelizar mais os de dentro do que os de fora. Então, por quê? Essa coisa que eu estou dizendo, que tem crente que se camuflou tanto, escondendo tanto que ele é evangélico, que nem ele sabe que ele é evangélico. Às vezes ele mesmo esquece que ele é evangélico. Dentro da empresa, ele esquece que ele é crente ali. O pessoal às vezes até passa alguém, porque no meu tempo, se passasse alguém falando assim: rapaz, nós estou passando um problema muito sério, o desejo do meu coração já era apresentar Jesus para ela, porque eu sei que Jesus pode ajudar ela. E hoje, dependendo da situação, a gente vê, viu, isso não parou, deixou de acontecer. E por que pessoas não falam mais de Jesus quando alguém passa dizendo: rapaz, eu estou passando um problema tão sério? Procura um psicólogo lá embaixo de você. Viu? Vá lá, não sei aonde. Eu tenho problema com bebida. Vá lá no AA. Vá lá, não sei aonde. Viu? O que será que está acontecendo? Será que, como o Riggs disse, a gente está se camuflando tanto assim que os necessitados estão indo procurar em outros lugares e a gente não está tendo coragem de falar do Evangelho? Ou a nossa espiritualidade está tão pequena que a gente não tem coragem de falar? Jesus cura, mas se não curar. Jesus liberta, mas se não libertar? Será que é isso também? Né? Que a pessoa está vivendo tão fria ou tão, sei lá, camufladamente que, ele é, vamos dizer, ele é católico, ele vai procurar a igreja dele, ele é cristão, ele vai lá na igreja dele. Sendo que, na verdade, a gente tem que ajudar uns aos outros. Né? A palavra é fortalecer um ao outro, é ajudar um ao outro. Mas ele já é crente, nem ele é crente. Ele tem que se ajudar numa oração, numa palavra, num fortalecimento espiritual, seja o que for. Abraçar, cuidar, tratar. Mas eu já falei 10 vezes para essa pessoa, ela não vai para a igreja. Não é, isso não é problema meu, ela ir ou não ir. Eu tenho que fazer o meu papel como cristão. Eu tenho que fazer o meu chamado, exercer o meu chamado como cristão. Eu uso sempre aquela palavra, que se o semeador soubesse que semente ia vingar, ele ia semear só na terra certa, não ia semear na terra errada, para perder a semente. Mas ninguém sabe qual é a terra boa e qual é a terra ruim. Só Deus sabe.
Só Deus sabe qual semente vai nascer e produzir, qual semente não vai nascer e não vai produzir. Por isso que o missionário, o papel dele é fazer missão. Ah, eu já fiz 2 vezes e se não deu prova, eu vou parar. Não, eu continuo fazendo. Se o missionário não jogasse a semente, talvez na terra seca, aquela semente não ia brotar. Talvez a terra seca não produziu. Nasceu, mas não deu fruto. Mas alguém olhou aquela semente na terra seca e se converteu, talvez através daquela semente na terra seca. Talvez alguém olhando a semente que caiu na beira do caminho e veio os pássaros, olha, para mim ter um evangelho, eu não posso me contaminar com isso, eu tenho que servir a Deus de verdade. Então, só Deus sabe quem vai ser ou é o evangelho e quem não é. O missionário, o papel dele é fazer. No trabalho, meu papel é falar de Jesus. Falando nisso, aconteceu comigo há umas 2 semanas atrás. Eu até fiquei assim, me perguntando, porque a pessoa me procurou e começou a falar dos problemas dela. Só que eu fiquei. O que eu falei? Eu comecei a falar, Um choque. não, Jesus tá aí com você, não desanima e tal. A questão que eu trago agora para vocês verem. Você acha que Jesus às vezes ele vai te colocar em situações que você vai ter que falar do evangelho para a pessoa? Porque assim, ó, o que é ser cristão? A palavra cristão é pequeno Cristo. Então, se eu sou um pequeno Cristo, naturalmente eu vou falar de Cristo. Então, o evangelho em si, ele é Cristo. As pessoas estão em busca de muitas coisas, mas a parte espiritual é só Cristo. E a oportunidade de falar de Jesus, ela está em todo lugar, porque em todo lugar tem gente. No seu trabalho tem gente precisando de Jesus ou não precisando de Jesus, querendo ouvir uma palavra ou não querendo ouvir uma palavra, aceitando e recusando a palavra. Isso em todo. Tem pessoas que você vai orar, ela vai vir pedir oração e nem por isso, porque ela pediu oração, recebeu uma bênção, ela vai ser cliente, ela vai servir a Deus. Às vezes ela vai ser abençoada, vai voltar a viver a vida dela. Mas isso não quer dizer que a semente não foi plantada, ou não quer dizer que ela não recebeu a semente. Talvez a semente não deu fruto naquele momento. A semente foi lançada. A semente foi lançada. O tempo de dar fruto é de Deus. O tempo de nascer, de florescer, de criar é Deus. Por isso nós temos que ter essa certeza no nosso coração, que nós somos chamados para pregar no seu trabalho. Deus, se você, como o Haroldo disse, eu orei pedindo, Senhor, eu quero falar do Evangelho hoje, mas eu quero falar para a pessoa que quer ouvir. Deus enviou uma pessoa que queria ouvir, que precisava ouvir, que precisava de uma oração, que precisava de um abraço, que precisava de um apoio, que precisava de repente só de você dizer Jesus te ama. E às vezes a gente está se ocultando, nós estamos se escondendo de ser esse missionário, de ser essa boca de Deus para falar Jesus te ama. Ah, mas eu não sei pregar. Aonde que eu não sei pregar? O Evangelho de Jesus na minha vida é o que eu era, o que eu sou e para onde vou. O Evangelho é o que eu era. Jesus fez alguma coisa na minha vida, então eu tenho que falar. Ah, Jesus, eu era assim, Jesus me colocou assim, mudou alguma coisa na minha vida. Então isso é um testemunho de vida. O que eu era, o que eu sou hoje, do que eu era. Não, hoje minha vida, eu tenho certeza que por Jesus mudou, minha vida está bem. E para onde eu vou? Eu tenho certeza para onde eu vou. Então essa é a pregação do Evangelho. Essa mas eu estou passando por, eu não passei por isso, mas teve um irmão lá na igreja, na comunidade nossa, que passou por isso, e nós oramos juntos, fizemos uma campanha lá na igreja, ele foi liberto disso, ou ele foi curado disso, ou ele recebeu uma direção a respeito disso, ou Deus falou com ele e ele aprendeu. Então, pregar o Evangelho não é a solução, é mostrar a solução, é mostrar que nós não temos a solução. Eu não tenho a solução, mas Jesus, o dono do Evangelho, tem a solução.
E às vezes o medo de se pregar o Evangelho é achar que nós, ao pregarmos, temos que dar a solução. Ah, não vou falar de Jesus com ela, porque aí ela vai querer que eu ore para ela ser curada. Não sou eu que curo, eu apresento o dono da cura. Né? Às vezes o próprio testemunho da sua vida já mexe com a pessoa. Já é suficiente. No podcast que colocou essa semana aí, ele estava contando a história dele. Lá nos comentários você vê bastante gente falando, nossa, transformação de vida, nossa, que legal. Ele só falando sobre a vida dele, a transformação que Jesus fez na vida dele. Então, depois chegar na pessoa que está falando, Jesus é isso, Jesus é aquilo, só a transformação que ele fez, é o espelho, né? Porque na verdade, assim, nem tudo o homem consegue falar. E o homem com a sua palavra ele não consegue atingir. Por isso que nós falamos de Jesus como semeador. Porque quem sabe aonde atingir é Deus e o Senhor Jesus e o Espírito Santo. É Ele que sabe aonde atingir. Quem vem a Jesus não vem pelo chamado da pregação do pregador. Vem pelo chamado do Espírito Santo através da mensagem do pregador. O pregador não prega e alguém se converte. O pregador prega e o Espírito Santo, através da palavra do pregador, converte a pessoa. No seu trabalho, você não vai falar de Jesus e a sua palavra vai converter. Se o Espírito Santo não entrar na palavra que você está falando para ela, no coração dela, e tocar nela naquele momento, para ela perceber o poder da palavra, para ela sentir o poder da palavra, e ela entender que ela precisa de Jesus, a nossa palavra não faz movimento nenhum. Que nem quando aquele cego estava sentado à beira do caminho e ele ouviu Jesus passar. Ele não viu Jesus, ele ouviu que era Jesus. O pessoal fala Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, ele ouviu. Se Jesus não é aquele que fez, falaram que ele fez milagre ali, não é aquele que falaram que ele fez milagre lá, não é, opa, eu posso ser curado por ele. Então ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que parou. Jesus parou e foi lá e curou ele. Então, na verdade, tem que ter a busca, tem que ter quem fale, e a ação de curar é Jesus, a ação do milagre é Jesus, mas tem que ter quem fale. Que se aquele homem não ouvisse falar, porque ele era cego, não estava vendo, mas se ele não ouvisse falar que Jesus estava passando por ali, nada ia acontecer na vida dele. O que nós somos? Nós somos o que fala. Nós somos o que fala, no trabalho, no shopping, porque aonde nós estivermos tem pessoas necessitadas. Mas no meu trabalho lá é todo mundo religioso. No meu trabalho lá, todo mundo já tem uma igreja que vai. No meu trabalho lá, o pessoal é todos católicos. No meu trabalho é todo mundo espírita. No meu trabalho, a gente está rodeado de diversas pessoas. Mas temos que ter nós que falam do Evangelho. Como você falou, Jesus passou, né? Aí teve a transformação. Agora voltou para a vida. Na igreja do bairro. Você acha que a igreja tem que passar, assim, mais tem muita gente segue, a igreja tem que dar uma passadinha? Boa essa, hein? Essa colocação foi. Eu vou tentar responder essa pergunta sua contando uma situação que eu vivi quando eu estava fazendo o curso lá de banho e tosa. Ele não está chegando a ter graça. R$70. Em frente à agência lá do Banco Itaú, do centro, é o local onde os mendigos, as pessoas que não têm abrigo, vão lá para passar a noite lá, pernoitar, ou até mesmo durante o dia, né? Eu passei um sábado lá chuvoso mesmo, e eu senti no coração de levar uma garrafa de café para eles. Aí eu fiquei com aquilo no coração, até falei para o Marco, você faz uma garrafa de café no próximo sábado que eu vou levar para os indigentes lá do centro. Friozinho, tá? Um cafezinho também. Chegou no sábado, que eu ia, tava um calor. Mas eu estava com aquilo ardendo no meu coração, eu peguei e falei, vou levar, né? Marta fez tudo, falei, faz, eu vou levar. Levei, aí
passando lá em frente à agência do Itaú, não tinha ninguém. Falei, dei mal, né? Se fui com a garrafa de café pro curso e voltei, né, chateado, porque não serviu café para ninguém, levei copinho e tudo. Aí eu passei em frente a uma loja que era aquela livraria Nobel lá, agora é uma loja lá, né? Tava tudo lá, um monte de pingalhada e tudo. Aí eu falei, eu vou chegar neles, né? Eu sou tímido pra caramba, né? Nunca tinha feito essa experiência, foi a primeira vez. Aí cheguei na hora, eu tô aqui com uma garrafa de café aqui, eu trouxe pra vocês e tal. Sirvam-se à vontade aí, alguns meio que trabalhando por conta do álcool, tudo, mas foram se servindo. E um rapaz lá, ele não estava bêbado, mas era nítido que ele estava drogado. Primeiro que ele já me deu uma lição de Bíblia, não. Ele falou, eu era músico, eu era levita na casa do Senhor e hoje estou aqui, vendido a drogas. Aí a gente começando a conversar e tudo, eu dando uma declarinha dele a respeito da Bíblia, tentando conhecer o pessoal que estava ali à volta. Eu achei lá esse músico, né, foi apresentado para mim por Deus, esse músico, que é a forma de ímpar na minha vida, que a experiência de passar. Eu conheci lá um soldador de primeira mão, que já foi abandonado pela família, gente rica, disse, nome aqui na cidade, lá perdido nas drogas, e ele falou, olha, eu louvo a Deus pela sua atitude, porque aqui passa um monte de gente, né, e passa um monte de cristão e não olha para a gente, ou até olha com um olhar de desdém para a gente. E você vê aqui com a simplicidade de uma garrafa de café, não trouxe nem um celular para se mostrar, para tirar foto, para postar nas redes sociais, porque é isso que o povo vem fazer. Vai lá, traz uma coberta, traz uma marmita e foto para se mostrar nas redes sociais. E você não, você veio aqui e nos trouxe. Alguns estão até ignorando você, alguns estão até ignorando você por conta da cachaça e tudo, mas Deus está vendo a sua atitude e Deus vai te honrar por essa atitude. Então, eu penso, trazendo agora para a nossa realidade aqui de Guará, falta para a gente, como igreja, como cristão, amor. Amor por uma Simone da vida, ou por qualquer outro indigente que a gente conhece, passa às vezes até quase que por cima e ignora. Só que a gente se esquece que ali está um servo de Deus. Então a igreja, em especial a nossa igreja, ela tem que se abrir para essa missão, que é, primeiro, levar o evangelho, né? Começar aqui pelos bairros, da forma mais simples possível, amando. Quando chegar alguém aqui, amar essa pessoa, entender o porquê que aquela pessoa está assim. Eu sonho para essa igreja, gente, eu tenho missão, sei lá, falar, mas eu vejo essa igreja aqui para um centro, para escolas, com cuidado com mais necessitados, sabe? Idosos, a nossa igreja não tem idosos. Deus sabe por que não tem, porque nós não estamos preparados para receber esses idosos aqui. Nós não temos um banheiro apropriado, nós não temos uma rampa de acesso, nós não temos estrutura para levar o evangelho a um surdo e mudo. Temos. Como que Deus vai trazer essas pessoas se a gente não está estruturado? Então Deus tem que nos estruturar e nos colocar na condição de servo dele para a gente alcançar esses perdidos que estão por aí. E eu olho para esses jovens aqui, às vezes eu passo aqui nessa rua, que é o centro do bairro, jovens perdidos na prostituição, na droga, tudo terreno para se chegar ao evangelho. Falta a gente ter essa coragem, essa ousadia em Cristo e falar, não, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho assim, e a gente começar, porque tudo tem um começo, né? A gente não vai encher essa igreja de jovens da noite para o dia, tudo tem que trabalhar, tem uma estratégia por baixo, adoração, intercessão, porque sem a oração, sem a intercessão, sem o clamor, sem o joelho no chão, a gente não vai vencer essa batalha com o diabo. A gente não vai chamar ele aqui
para uma luta de boxe igual nós fizemos um dia aqui com eu e o Gabriel, né, que eu quase perdi por diabo. Não, eu era e essa situação. Cara, não é assim que a gente vai derrotar ele, vai ser com clamor, com amor por essa alma. E a nossa igreja tem tudo para se juntar a outras. Vamos ser egoístas. Tem igreja aqui de 4x4 aqui, que tem missionários grandes lá dentro também, que a gente pode unir forças e sem ser egoísmo vencer essa luta. Eu acho que missão é tão forte que a gente já teve aqui pastor da Lagoinha, Água da Rocha, da Quadrangular, e todos falam de palavra de missão, e todos falaram quase a mesma coisa. A igreja é a parte de missão. Porque a igreja tem que enxergar o porquê ela foi instalada aqui. Se ela não enxergar isso, né, com um trabalho sério, com um trabalho social, porque Jesus falou para os discípulos, dá ali de comer. Se eu chegar lá pregar a palavra para quem está com fome, se eu chegar com uma pessoa que precisa tomar um banho, cortar o cabelo, precisa de um cuidado, eu for lá pregar o evangelho e virar a costa. Então, isso é importante. E o papel da igreja, a igreja instalada, não a igreja missionária da rua, mas a igreja instalada, o papel da igreja instalada é esse, é ser social. Atender o mais necessitado. Atender o necessitado, porque a igreja está instalada ali. É um local onde os necessitados podem vir. Então essa igreja tem que estar preparada para receber. Nós temos que se preparar para receber. Mas se nós não abrirmos o nosso olho, nós vamos continuar perdendo pessoas, assim, perdendo de receber pessoas, por falta de estrutura, como o Arnaldo falou. Como vai chegar aqui uma pessoa surda e muda, se nós não temos pessoas que transmitam a palavra para ela? Vai chegar uma pessoa que cega, vai chegar uma pessoa que talvez até analfabeta, uma pessoa que não sabe ler e escrever. Como que a gente vai cuidar dessa pessoa? Então esse é o papel da igreja. Mas isso ela tem que ir para a escola primeiro e tal, para depois ela chegar aqui aprender a ler a Bíblia. E se nós se capacitasse, se alguém se capacitasse para ensinar as primeiras palavras, ensinar o primeiro cuidado, né? É só a gente ver na igreja do Lula lá, ele tem a escola, né? Ele fala, quem não sabe ler e escrever bem, que a gente vai ensinar. É um projeto missionário. É um projeto missionário muito útil, muito útil. E isso é uma coisa que eu vejo. Todos os milagres que Jesus fez, eles marcaram as pessoas. Por quê? Porque foram coisas que atingiram no profundo da pessoa. E se o que a gente fizer não atingir no profundo da pessoa, essa pessoa dificilmente vai ficar no Evangelho. Por quê? Porque às vezes a gente quer fazer as coisas mostrando a igreja e não o poder do Evangelho. Quando a gente mostra a igreja, isso não acontece. Essa marca que o Evangelho causa, ele não acontece. Porque a gente já está indo com outro pensamento. Jesus, ele quando curou o cego, quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, mas só um voltou. Mas eu tenho certeza que os outros 9 ficaram marcados. Talvez ali não, naquele momento, na alegria foi tanta que sumiram embora. Não, eu vou lá, minha família é de lá dentro das pedras. Eu vou lá em Rio das Pedras falar com minha família, não voltou a agradecer. Eu vou lá em Rio das Pedras mostrar para minha família que eu estou curado. Outros viram, eu sou de lá de Tietê, eu sou de Botucatu, eu sou daqui de Limeira, eu sou... Talvez, não estou dizendo que seja essa a situação, mas eu estou dizendo que às vezes a alegria foi tanta que subiram e de repente depois para lá começaram a servir a Deus, não estou. Mas assim, a preocupação não é se a pessoa vai vir aqui na igreja ou não. Jesus nunca se preocupou em a pessoa seguir ele totalmente, ali junto, porque na verdade a igreja tem que estar preparada depois para receber essa pessoa. Jesus pregava e mandava no templo, e mandava para o cuidado do sacerdote, e mandava para o cuidado dos outros, porque Jesus era um missionário de rua, né? Jesus era um missionário de rua, e depois a igreja foi instalada através dos discípulos, mas marcou o quê? Todos os milagres que aconteceram, e aí a igreja cresceu. Então a igreja não cresce pelo milagre, mas por milagres. Tipo assim,
Jesus dava o conforto e o apoio. Hoje as pessoas estão levando só o conforto, só o apoio, para comprar outro lugar depois. Como você de repente, eu não vou dar esse apoio para você. Então, por quê? Na verdade, cuidar de pessoas dá trabalho. Dá trabalho cuidar de pessoas. Cuidar de gente dá trabalho. E se não tiver disponibilidade para cuidar de gente, nós não queremos ter trabalho com ninguém. A verdade é essa. Infelizmente, o ser humano hoje, a falta de amor que o Evangelho disse lá, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria, é porque a gente se envolve em tantas coisas nessa vida, no corre-corre, que a gente não consegue mais servir ninguém, porque temos preço com isso, estamos preço com aquilo, estamos preço com aquilo, e não temos tempo mais da nossa vida para servir ninguém, para ajudar ninguém mais. Foi a pergunta que eu dei sábado passado no Cristiano. Hoje todo mundo está na igreja vive eu oro, eu faço isso, eu faço aquilo, lá o que é para ajudar o próximo, é igual a história do jovem rico lá. Eu mato, eu roubo, todos os mandamentos. Então larga tudo de segue. Aí mexeu com ele. Daí, e que na igreja vive isso, né? Eu mato, eu roubo, todos os mandamentos, mas na hora de amar o próximo, eu vou perder meu sábado, vai cá assistir, e você vê que é tão importante isso, que é só o segundo mandamento. Os outros mandamentos, que é o cuidado da vida, não matarás, não roubarás, não darás mau testemunho, vem tudo depois. O primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. E segundo, ao seu, porque amar ao seu próximo não ficou por último. Não veio, então, amarás a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás, e lá no final, ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque você ama o próximo como a si mesmo, já resume todos os outros. Porque quando você ama alguém, o amor não é natural do homem. O homem não tem a essência do amor. A essência do amor vem de Deus. O homem não tem amor próprio. Ele tem um amor devido a ele receber alguma coisa em troca. O nosso amor, o amor homem, é o amor que é recíproco. Eu faço alguma coisa, você faz para mim. Aí esse amor vai crescendo, vai aumentando. O Haroldo é muito gente boa comigo, eu gosto do Haroldo, ele faz, eu faço, eu faço. Então esse amor nosso vai crescendo, nós somos bons amigos e tal. Mas e com quem não é? Esse amor com quem não é só nasce através de Deus. Amar quem não tem nada para te oferecer. Às vezes também só amamos porque alguém tem. Eu gosto do Haroldo, se eu ligar para o Haroldo agora, que salve. Se eu ligar para o Vini agora, o Vini pode estar onde estiver, lá no shopping, lá, almoçando. Se eu ligar para ele e falar que eu estou precisando da ajuda dele, ele deixa tudo e vem me servir. É um amor de troca. E o Evangelho não é amor de troca. O Evangelho é dar sem esperar nada em troca. E é o que nós às vezes não queremos fazer. Nós queremos dar, mas saber que está ali um depósito para a hora que eu precisar, eu tenho para pegar de volta. E o Evangelho não é isso. O Evangelho é dar. Dar sem ter nada em troca. Jesus disse uma vez: ame o seu inimigo. E quem quer? Nós queremos amar nossos amigos. Nós queremos amar pessoas amáveis. Nós não queremos amar uma pessoa que nada, rapaz, você não vale nada. Você é crente de mentira. Você não sei o que. Nós ir lá de novo e dar um abraço nele e continuar insistindo com ele. Nós não queremos isso. Nós queremos quem quer ouvir o que a gente quer falar. E na verdade, o Evangelho não é isso. O Evangelho é ir, amar, estender as mãos. Se o seu inimigo tiver fome, Jesus disse, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se o inimigo nosso, se a gente tiver algum inimigo, você fala: rapaz, passa lá, que eu vou passar lá do outro lado. Se você precisar, vai precisar de pessoa lá do lado de lá, não vem precisar de mim. Porque a gente não quer ter trabalho com o ser humano. E se a gente não cuidar do ser humano, a gente não está vivendo a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Deus é amor. Deus, ele é sociável. Deus, ele é se dar. Deus se dá todo dia. E nós não queremos. Então, para a gente dizer que somos de Deus, nós temos que amar. Para dizer que somos missionários, nós temos que amar. Que Deus, ele coloca a gente, na verdade, num caminho, e a gente quer criar o nosso próprio caminho. Se desviando do caminho de Deus. Chega um momento que nós existe tempo e dedicação. Só que a gente não quer exigir o nosso tempo, não quer mais dar o nosso tempo para outras pessoas. A gente quer viver o Evangelho da nossa maneira. Quando na Bíblia ele escreve, bem dizer tudo que é o passo a passo da gente viver. Só que isso que eu queria trazer para você, pastor. Hoje em dia
dia a gente vive muita era da tecnologia. E a gente olha muito. O que você acha que isso tem afetado a igreja? Porque a gente vê que. Só um pouquinho. A gente vê que o evangelho ele começa a se tornar uma brincadeira para as pessoas, começam a se tornar algo, vamos dizer assim, eu sigo do jeito que eu quero e Jesus me ama desse jeito, eu não preciso de mudança, sabe? Tipo assim, o que você acha que a tecnologia e a internet tem trazido hoje para dentro da igreja? O irmão falou sobre isso quinta-feira no culto, né? Sobre as palavras da internet. Então, porque assim, Jesus perguntou para os discípulos: o que o povo aí fora fala ao meu respeito? Jesus queria saber o que o povo falava a respeito dele? Não. Para Jesus não ia mudar nada o que o povo falava a respeito dele. Mas e por que Jesus perguntou? Para saber a segurança dos discípulos. Jesus perguntou para saber como estava o coração dos discípulos. Jesus pergunta para o senhor, eu vi um grupo lá falando que o senhor é Elias. Eu vi outro grupo lá falando que o senhor se parece mais com João Batista. Eu vi um outro grupo lá falando que o senhor parece mais com Elias. Aí Jesus pergunta para os discípulos, porque isso é ter identidade. Isso é ter. Jesus quer saber se nós temos identidade ou se nós não temos identidade. E hoje, infelizmente, muitos cristãos não têm identidade, porque pergunta para ele: Jesus, vá falar para ele, viu? Fala um pouquinho de Jesus para mim. Às vezes o cara não sabe, ou o cara não quer buscar para saber ajudar outra pessoa. Tem pessoas que eu sei do evangelho para mim. Que evangelho é esse? Não, eu conheço a palavra, mas só para mim. Eu não consigo falar para você da palavra. Mas que evangelho é esse? Não, mas eu tenho fé, mas a fé é só minha. Eu não consigo passar essa fé para você. Mas que fé é essa? Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? O que eu faço para vocês tem algum impacto? Não é como a multidão. Jesus multiplicou um pouco antes dessa passagem que Jesus pergunta para os discípulos. Jesus multiplicou o pão e alimentou ali entre 5.000 homens. Mas a gente vê que aonde estavam os homens estavam as mulheres e as crianças. Então, quando que tivesse um homem, uma mulher ou uma criança, ele não alimentou 5.000, alimentou 15.000. Então muitas pessoas comeram naquele dia com Jesus. E ele pergunta para os discípulos o que aquela multidão falava a respeito de Jesus. Eles falavam: alguns dizem que é Elias, outros dizem isso. E vocês? O que vocês dizem? Cadê a identidade? Cadê a identidade suas? Cadê a identidade da igreja de Nazaré? Cadê a identidade do pastor Orlando? Cadê a identidade do Vinícius? Cadê a identidade do Arnoldo? Onde está a nossa identidade como cristão? Como verdadeiro servo de Deus, como missionário que Deus nos chamou, como servos para falar de Jesus para outras pessoas. O que eu sou para você? Não, eu tenho Jesus só para mim. Se quer ouvir falar na igreja, se quer receber uma oração falar na igreja, eu não sei nem orar para ninguém. Cadê a nossa identidade de cristão? Cadê a nossa importância de expor ou impor a presença de Jesus? Cadê isso? Do nosso ser cristão, do nosso chamado para a salvação, do nosso ser escolhido de Deus, ter a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa, mas para mim. Jesus não deu o evangelho para nós. Jesus disse: de graça recebesse, de graça dai. Então vai passando para outro. De graça você recebeu, de graça dai. Essa é a essência do evangelho. Pergunta aí? Pode ir. Fazer a última pergunta então. Fala de sonhos. O seu maior sonho é a missão. E você acha que tem uma equipe preparada para acompanhar seus sonhos? Duas perguntas. Seu maior sonho. E você acha que tem uma equipe preparada? Meu maior sonho, se tratando do ministério de missão,
Meu maior sonho é ver a igreja repleta de missionários, seja transcultural, seja aqui no urbano, aqui no bairro, e atuante, tá? Pessoas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, com amor. E qual foi a outra pergunta? Você acha que tem uma equipe preparada para ver esse sonho com você? Tenho sim. Glória a Deus por isso. Quero dar um testemunho aqui. Quando a gente estava lá no alojamento lá em Brasília, estava conversando com os irmãos e eles falavam assim, conversando, né, sobre cada um, sobre o ministério. E quando eu falei que eu tinha 20 integrantes, eles falaram, glória a Deus, irmão, eu tenho 2 lá, é um 2 empurrão, e você tem 20 para te ajudar. Eu falei, pois é, irmão, glória a Deus, a nossa igreja tem 20 e podendo chegar a 40. Então eu fico muito feliz com todos que estão envolvidos comigo. Isso é legal você falar sobre esses 20, que nós já temos também assim, né, quando vai em congresso, essas coisas, né, ela fala, eu tenho 7 jovens, 8, ele vai falar, nossa média é 25, vai ter uns 40, mas a média é 25, nossa, pegaram parabéns, e me sobra uma coisa aqui, quer dizer que essa igreja tem gente. A gente tem muita força. Eu também vejo que Deus está levantando o nosso povo aqui. Porque assim, eu vejo que primeiro a gente tem que ganhar estrutura. E a gente está se estruturando, devagarzinho, mas a gente está se estruturando. O corpo, ele está se fortalecendo. Com esse fortalecimento do corpo, ele cresce. Se o corpo crescer sem força, ele não se sustenta. Eu tenho certeza que Deus está nos fortalecendo para nos fazer crescer. Estamos crescendo ministerialmente, muitos ministérios nossos estão crescendo, muitas coisas novas estão surgindo, tudo isso é força. Estamos criando força para ter crescimento. Eu tenho muita certeza que em pouco tempo nós vamos começar, porque tudo é semear. Primeiro semeia para depois colher. Não colha antes de semear. Isso não vai ser bom. Igreja que cresce sem estrutura, ela cresce e cai. Então é melhor, não que eu diga que o povo não pode chegar. Pode chegar. Mas se chegar 50 crianças aqui, aonde está a nossa estrutura para essas 50 crianças? Se chegar, como o Arnaldo disse, 10 cadeirantes aqui na igreja, se chegar 50 idosos, que tem que ter um tratamento especial, se chegar 10 pessoas drogadas, então tudo isso, eu tenho certeza que Deus está nos preparando. Amém. E seu sonho? O meu sonho também é ver um crescimento muito grande na igreja. Não digo igreja puxando para a nossa igreja, da nossa igreja também, mas do evangelho aqui no nosso bairro. Eu tenho certeza que quando as igrejas, tanto a nossa como as outras, porque assim, o fogo, ele não começa do nada. O fogo tem que ter uma brasinha para começar. O fogo tem que ter um palito sendo riscado para ele. Fogo não começa do nada. Não existe fogo que começou do nada. Tem que ter um palitinho de fósforo ali, uma fagulhinha acontecendo para começar. Quando essa fagulhinha começar a acontecer, isso vai espalhar. E eu tenho certeza que Deus já está começando a acender essa fagulhinha. Porque o nosso coração está ardendo, o coração do diabo normal está ardendo, o coração da igreja está ardendo, o coração do pastor Carl está ardendo. Então isso é crescimento. Quando o coração começa a arder com respeito a alguma coisa, é porque vai dar crescimento aqui. Então tenho certeza que os trabalhos da igreja que vai dar crescimento, Deus está preparando e vai dar crescimento para isso. Porque o nosso coração está sendo posto para que isso aconteça. E o nosso sonho, o meu sonho é ver isso acontecer. É ver de novo coisas acontecendo, maravilhas, povo sendo curado, gente sendo abençoada, famílias chegando na igreja com estrutura para cuidar dela e tal, e isso ir longe. Eu tenho certeza, Deus vai fazer grandes coisas. Amém. E a última pergunta? E aí, Retiro? Show de bola.
Coisa linda, muito bom. E é legal que a gente é pego de surpresa por muita coisa, né? Que a gente sempre vem pensando uma coisa e nada do que você vem pensando acontece. Né? Até porque a gente não conversa antes, tudo acontece aqui. Vocês pegam a gente de surpresa aqui. Tentei fuçar, ver se eu consegui alguma informação extra, ninguém sabia falar. Falei, então é lá mesmo, o negócio é lá. Não tem como passar, porque nem a gente sabe. É espontâneo. Deus seja louvado por isso e por isso que está bombando. O negócio está bombando porque é bom. Deixa eu dar um acréscimo aqui. Esse trabalho de vocês, talvez vocês nem tenham a dimensão disso, mas é um trabalho missionário. É uma forma que vocês estão usando a tecnologia que o Vini falou, do Evangelho chegar através da palavra do pastor Orlando, de um outro pastor, qualquer pessoa que vem aqui, de uma forma diferente uma da outra, mas o Evangelho. E hoje, pegando um gancho que você falou, eu não gosto, eu sou o inimigo da tecnologia. O celular para mim é aqui, está no grão, mas tudo gira em torno da tecnologia. Então a igreja tem que saber usar essa arma, por favor. E é uma arma muito forte. É uma arma muito forte. E infelizmente hoje está sendo mais usada para destruir do que para construir. Mas louvado seja Deus que Deus está alertando e levantando pessoas para fazer para a construção. Então o podcast eu assisto um pouco, não assisto todos, mas eu assisto um pouco e a gente vê que é um trabalho seguro, é um trabalho bacana, que fala de coisas bacanas, que fala de coisas seguras. Não é um momento de bate-papo aqui, não é um momento de descontração. Vamos lá, um momento de descontração, tomar um refrigerante com os meninos, comer um salgado, tal, não é isso. Tem um propósito nisso aqui, e eu tenho visto o propósito nisso aqui. Então Deus seja louvado pela vida de vocês, que vocês continuem nessa visão. Deus vai dar preparo, Deus está dando força. Ouça isso, olha vocês, hein? Deus está dando força, talvez agora, para depois dar crescimento. E isso vai atingir vocês também. Não sei o que Deus tem para amanhã. Hoje é força, mas amanhã Deus pode dar um crescimento muito grande. Então se preparem para isso também. Vá preparando. Deus vai dar instrumento, Senhor, mas para isso é de Deus. Deus vai pondo conforme o crescimento vai chegando. Mas se prepare, se coloque na posição de Deus. Esteja disposto a fazer e Deus vai fazer o crescimento. Amém. Valeu pela participação dos dois aqui. Muito obrigado. Galerinha aí, ó. Comprar lanches aí, pegar lanche do Magni. Valeu, é nóis. Um abraço.